a conexão entre estresse e insônia ela é total e absoluta. E aí primeiro a gente vai definir o que é estresse, né? E aí, estresse, situações estressoras. Então, uma situação onde a pessoa, né, o sujeito ali, a pessoa, né, nós, estamos submetidos a um ambiente que está exigindo mais do que a capacidade que a pessoa tem de atender determinada demanda, né, determinada situação. Então, isso é um fator estressante. As mais diversas ordens, né, trabalho, casa, vida, família, enfim, sociedade. Então, aquilo que o mundo nos pede não é o que o mundo nos dá. Então, se estabelece ali um conflito, o que falta, e o que falta que é a capacidade que a gente tem de atender aquela solicitação, de atender aquela meta, ou aquele objetivo, ou atender, resolver aquilo, né, no prazo e na frequência que se exige, na quantidade, enfim. Essa deficiência, aquilo que é deficitário, aquilo que falta, é a medida do estresse. Então, proporcionalmente, né, o estresse é essa sensação de incompletude, de que não estou dando conta, de que não estou podendo resolver. Claro que a gente poderia fazer um estudo completo sobre estresse aqui, existe literatura aí vasta para isso, a gente poderia ficar falando aqui durante horas, por meses e anos sobre estresse, aí já tem toneladas de livros escritos sobre isso. Estou falando aqui de forma superficial, só a título ilustrativo, assim. Então a gente pode entender que o estresse é essa capacidade, né, essa situação, né, não capacidade, mas essa situação, né, de se deparar com o seu próprio limite. Né? Aquilo que o mundo nos pede não é o que o mundo nos dá. Logo, está posto aí o terreno para essa situação estressante, essa sensação de, meu Deus, não vai dar certo, meu Deus do céu, não estou conseguindo, meu Deus do céu. Ou então a sensação de injustiça, né? Aquela história, poxa, fizeram injustiça. Então, ou seja, tudo aquilo que desarmoniza, né, a pessoa, aquilo que ela é, que há uma agressão, seja física, seja simbólica, seja ali subjetiva, né, na sua diversa forma de pensar, sentir e agir. Então, isso traz esse elemento, ou seja, aquilo que é afrontoso, aquilo que compromete o equilíbrio, seja emocional, físico, né, financeiro, de saúde, da pessoa. Pronto, estresse. Então, espaço ali de exigência, né? Às vezes uma fase de adaptação, né? Existem ambientes estressores, eventos estressores, situações estressoras, fatores estressores, enfim, como eu comentei, né? A gente poderia ficar horas aqui só falando de estresse. Então, se a gente vai entender que estresse é isso, né? Ou seja, a gente pode, em uma simples frase, resumir como aquilo que tira o meu sossego. Tudo aquilo que tira meu sossego é um fator estressante. Pronto, resumo em uma frase, pronto, tudo aquilo que tira meu sossego. E sossego para cada um é bem diferente, né? O que tira o sossego para um não é o que tira o sossego do outro. O que leva o sossego para um não é o que leva o sossego para o outro. Por isso que pessoas diferentes se estressam em situações diferentes, das mais diversas formas, frequências e intensidades, né? É comum a gente dizer, mas, poxa, você se estressou com isso, me estressei mesmo, tal. Hoje eu estou estressado, hoje eu estou estressado. Mas que bobagem. Enfim, são formas distintas, né, de pensar, de sentir e agir. Aí é um outro assunto que aí, depois, em outro momento, a gente pode se aprofundar aqui. Mas, digamos que aí, superficialmente falando, né, a gente pode dizer isso, que o estresse está ligado a tudo aquilo que tira o meu sossego. Ponto. Se a gente entender que o estresse é tudo aquilo que tira o meu sossego, e aí feito a ressalva que sossego é diferente para cada um, o estresse é muito individual. Então, um ambiente que é estressor para um, não necessariamente vai ser estressor para outro. E para aqueles que é estressante, né, ambiente estressor vai estar em diferentes níveis de estresse. Qual é a conexão disso? Que esse estresse, ele é lido como uma ameaça. Uma ameaça à minha integridade física, subjetiva, financeira, emocional. Então, essa ameaça é registrada quimicamente, né, se a gente for falar de química biológica, né? Você vai ter cortisol, né, que é o famoso aí, tido como hormônio do estresse, que não é só isso, o cortisol é um elemento, um hormônio necessário, né, em regular diversas funções orgânicas, tem que ter, mas o que se fala é do excesso dele, né? Existe uma medida aí, que também não vou entrar agora aqui, de que ele acabou sendo
estereotipado, digamos que assim, né? E conhecido aí como hormônio do estresse. Então, superficialmente aqui vamos falar que o hormônio do estresse, ou seja, ele é o marcador neuroquímico de que aquele organismo está sob forte tensão, né, emocional, o que caracteriza aí o estresse. Então, esse cortisol, ele é um sinalizador, né, o nosso sistema cognitivo, né, que estamos em ameaça. E o que é uma ameaça? Já está dizendo, né? A ameaça é aquilo que pode colocar fim na minha própria existência. Né? Seja financeira, seja biológica, seja física, seja tudo. Né? Ou não só minha, mas às vezes a gente está estressado, né, com uma situação que afeta uma pessoa próxima nossa, um familiar, enfim, diversas situações. Por que estou fazendo toda essa ressalva? Porque é importante lhe sinalizar para você aprender, digamos, de forma definitiva. Né? Se a pessoa está sinalizando quimicamente que ela está em ameaça, neurologicamente, e é a história da espécie da história humana, né? Existe o nosso mecanismo de defesa. Quando esses hormônios, né, neurohormônio, ele está na corrente sanguínea, né, e está passando por todo o nosso corpo, né? E a parte cerebral também capta, ele é um sinalizador de uma ameaça externa. Na eminente ameaça externa, se ativa o estado, pode se ativar, né? Estado de hiperalerta. O que é hiperalerta? Estou monitorando essa ameaça. Para quê? Aí dois mecanismos que é ancestral, né? Que é básico, que ela é entre lutar, se a ameaça se apresentar agora aqui, se presentificar, né? Se materializar, a gente luta com a ameaça, e aí não necessariamente é uma luta física, né? Você está entendendo? Ou seja, eu vou buscar artifícios para poder vencer essa ameaça, né? Seja no argumento, seja uma estratégia criativa, vou lutar, ou seja, vou empreender esforços para neutralizar essa ameaça, ou eu vou fugir, né? Ou seja, essa ameaça é maior do que a minha capacidade de neutralizá-la, então eu vou fugir. Então eu vou sair do ambiente, eu vou dizer que não estou, não atendo o telefone, eu transfiro isso para outra pessoa, eu digo, resolva aí que eu não estou mais aqui e tal. Ou seja, lutar ou fugir. Um registro ancestral realmente era lutar fisicamente e fugir, né? O ser humano corria. E aí não vou entrar muito nisso, né? Que é a ideia da evolução da espécie humana. Aí a gente vai remontar milênios. Vou falar aqui de forma sucinta, superficial, só para poder tangibilizar ali, né? Circunscrever ali a resposta da pergunta. Lutar ou fugir. Então, se eu vou lutar, ou seja, me empreender esforço para neutralizar a ameaça, eu tenho que estar acordado. Né? Porque imagina, se eu estou dormindo, não estou lutando, né? A ameaça me eliminou. E como é que eu vou eliminar uma ameaça se eu estou dormindo? Dormir, me fragilizei. Dormir, nesse caso, é colocar-se na fragilidade, se entregou. Então, nosso cérebro, né, entende, opa, você não pode dormir, fica aí atento, porque se a ameaça vir, você mensura, você mede. Se der para você lutar, você luta, elimina ela, então você fica acordado. Agora é o seguinte, você vai ter que ficar acordado também por outro aspecto. Se você está vendo que a ameaça está chegando, ela é maior que você e tem a capacidade de te eliminar, você foge. E para fugir, você tem que correr, você tem que fugir, você tem que estar acordado. Porque se você dormir, como que você vai fugir? Você não vai fugir, aí você vai ser eliminado. Então, ou seja, nos dois aspectos, tanto para lutar quanto para fugir, nenhuma dessas alternativas, né, envolve estar dormindo, porque para fugir você tem que estar acordado, para lutar você tem que estar acordado. E é esse registro ancestral, histórico, biológico da história da espécie humana, que é o fator propiciador aí da insônia, que tem com fator aí, digamos, conector o estresse. O cortisol e diversos outros hormônios, né, adrenalina, a gente vai pensar de noradrenalina e vários outros. Eu não vou entrar nessa questão de hormônio agora aqui, mas de início assim já falamos de 3, né? Então está falando de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Já é o suficiente, um marcador neuroquímico de que existe um ambiente estressor, existe uma ameaça ali que está próxima e eu preciso estar atento, acordado para avaliar o tamanho dessa ameaça, se eu luto ou eu fujo. Então, tanto para lutar, para fugir, eu tenho que estar acordado. E é esse registro que é o que nos mantém, que ativa aí a insônia. A insônia, antes de ser um transtorno, antes de ser uma patologia, ela é um mecanismo de defesa. E é interessante deixar isso bem claro aqui. Indesejável, né? Ou seja, mas tem essa utilidade. É como espirro, né? Analogia, né? Entre aspas. Ele é indesejado, a gente não quer, mas ele é um mecanismo de defesa, né? De colocar para fora alguma coisa, né? Que entrou aí né? Algum corpo estranho, né? Pelo nariz e tal, a gente dá aquela espirra. Então, ninguém diz assim, igual tossir, né?
pô, indesejável, às vezes inconveniente, mas a tosse é um mecanismo de defesa, né? E outros mais aí que a gente não vou entrar aqui em detalhe. E aí entenda dessa forma que a insônia como esse mecanismo de defesa de avaliar o campo. Então, respondendo diretamente aí a pergunta aí, né? Como que o estresse pode influenciar a insônia? Pode influenciar diretamente como um marcador neuroquímico de uma ameaça muito próxima, cabendo aí ao organismo ficar em hiperalerta, ali atento, avaliando a ameaça, se luta ou se foge. Tanto lutar para fugir, o pré-requisito é estar desperto, né? Tá em vigília, tá acordado para fugir ou para lutar. Dormir, que seria ali, é se fragilizar, é se entregar. Então seria das opções a mais fragilizante. Isso, como o organismo, né? Ele tem um senso de autoproteção. Para se autoproteger da ameaça, você fica acordado. Então, basicamente aí é o núcleo central aí do que desencadeia aí esse transtorno aí que afeta aí milhões e milhões de pessoas, em termos de mundo aí bilhões, mas em termos de Brasil aí bastante, né? 65, 70, enfim, muita gente aí que está nessa dinâmica. Então acredito que respondeu aí minimamente aí a pergunta. Então, somente você sabe o quanto é desagradável, o quanto é sofrido, o quanto é angustiante todos os dias saber que não vai dormir, conviver com a insônia todas as noites. Se a partir desse momento aqui você quer aprender a como recuperar o seu sono natural, na descrição aqui do vídeo tem um passo a passo de como você pode acessar o método Sonos e começar agora. Então, te espero lá.